Albert Einstein foi o físico que propôs a teoria da relatividade, o mais célebre cientista do século XX. Ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1921. Suas descobertas provocaram uma verdadeira revolução no pensamento humano, com interpretações filosóficas das mais diversas tendências. Einstein nasceu em uma família judaica não observante. Seus pais, Hermann Einstein e Pauline Koch, casaram-se em 1876 e se estabeleceram na cidade de Ulm. Quando Einstein tinha 1 ano, a família se mudou para Munique. Com 3 anos de idade, Einstein apresentava dificuldades de fala. Aos 6, aprendeu a tocar violino, instrumento que o acompanhou ao longo da vida. Em 1885, Hermann fundou, com o irmão Jacob, uma empresa de material elétrico. Em outubro daquele ano, Einstein passou a frequentar uma escola católica em Munique. Depois entrou no Luitpold Gymnasium, onde permaneceu até os 15 anos. Com dificuldades nos negócios, em 1894, a família mudou-se para a Itália. Einstein permaneceu em Munique a fim de terminar o ano letivo. Em 1895, fez exames de admissão Não, peraí, na hora de ler isso eu não chego perto. Não, eu sei, pô. Fez exames de admissão a Edne no CISG. Ai, caralho, vai ficar assim mesmo. Nossa, tem outro aqui, velho. Teixeira. Foi reprovado na parte de humanos nos exames. Foi então para Aarau, também na Suíça, para terminar a escola secundária. Em 1896, recebeu o diploma da escola secundária e aos 17 anos renunciou à cidadania alemã, ficando sem pátria por alguns anos. A cidadania suíça lhe foi concedida em 1901. Cursou o ensino superior na ETH em Zurique, onde mais tarde foi docente. Em 6 de janeiro de 1903, casou-se com Mileva Marek. Tiveram 3 filhos, Eliezer, Hans Albert e Edward. A primeira morreu ainda bebê. O mais velho tornou-se professor de hidráulica na Universidade da Califórnia e o mais jovem, formado em música e literatura, morreu no hospital psiquiátrico suíço. Entre 1909 e 1913, Einstein lecionou em Berna, Zurique e Praga. Voltou à Alemanha em 1914, pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial. Aceitou um cargo de pesquisa na Academia Prussiana de Ciências, junto com a cadeira universitária de Berlim. Também assumiu a direção do Instituto Wilhelm de Física em Berlim. Em novembro de 1915, Einstein fez uma série de conferências e apresentou sua teoria da relatividade geral. No ano seguinte, o cientista publicou o Fundamento Geral da Teoria da Relatividade. Em 1919, separou-se da sua esposa Mileva e casou-se com a prima, Elsa. Naquele ano, tornou-se conhecido em todo o mundo, depois que sua teoria foi comprovada em experiência realizada durante um eclipse solar. Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1921 e foi indicado para integrar a Organização de Cooperação Intelectual da Liga das Nações. No mesmo ano, publicou sobre a teoria da relatividade especial e geral. Em 7 de outubro de 1933, Einstein partiu para os Estados Unidos, onde passou a integrar o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Princeton. Em 1940, ganhou a cidadania americana, mantendo também a Suíça. Em 1941, teve início o Projeto Manhattan, que visava o desenvolvimento da bomba atômica pelos americanos. Einstein não teve participação no projeto. Em 1945, renunciou ao cargo de diretor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Princeton, mas continuou a trabalhar naquela instituição. A intensa atividade intelectual de Einstein resultou na publicação de um grande número de trabalhos. A principal característica de sua obra foi uma síntese sobre o conhecimento do mundo físico, que acabou por levar a uma compreensão mais abrangente e profunda sobre o universo. Em 1952, Ben-Gurion, então primeiro-ministro de Israel, convidou Albert Einstein para assumir o cargo de presidente do Estado de Israel. Doente, Einstein o recusou. Uma semana antes de sua morte, assinou sua última carta, endereçada a Bernhard Russell, concordando em que o seu nome fosse incluído numa petição exortando todas as nações a abandonar as armas nucleares. Contribuindo para a física no século XX, no âmbito das duas teorias que constituíram seus traços mais peculiares, a dos quanta e a da relatividade. Einstein deu à primeira o elemento essencial de sua concepção do fóton, indispensável para que mais tarde se fundissem na mecânica ondulatória de Louis de Broglie, a mecânica e o eletromagnetismo. E deu à segunda sua significação completa e universal. Saliente-se também de que algumas das descobertas de Einstein, como a sua noção de equivalência entre massa e energia e o contínuo quadridimensional,
suscitaram interpretações filosóficas de variadas tendências. Einstein morreu em 18 de abril de 1955 em Princeton, Nova Jersey, aos 76 anos. Seu corpo foi cremado.